Conforme discutimos nas partes anteriores desta lição, a energia hidráulica contém os dois ingredientes, a força que faz mover a água, no caso, um líquido qualquer, e a água em si nada mais é do que o agente que leva essa energia hidráulica. No caso da energia hidráulica, mostramos que uma caixa de água levantada, aqui um condutor de água, uma torneira e assim por diante, e podemos fazer a água jorrar pela torneira, porque nós temos aqui uma diferença de potencial. É uma diferença de altura, aqui eu tenho o solo, aqui eu tenho a caixa de água. Essa diferença é que faz a força da gravidade atuar. Daí a água vai sair da caixa e vai descer pelo cano e jorrar na torneira. Aqui eu tenho, como falamos anteriormente também, um circuito aberto, porque a água sai daqui, vai para a torneira e cai no solo ou cai em algum recipiente qualquer e depois é perdida. Se eu quiser fazer um circuito fechado, eu coloco aqui uma bomba que tem força também para elevar a água até acima da caixa. Essa bomba toma a água aqui do recipiente e a água então retorna para a caixa e retorna para a torneira, para o recipiente. Eu tenho aqui um circuito fechado. Daí você vê aqui a força capaz de mover a corrente de água e a corrente de água, o fluxo de água que pode percorrer todo o circuito hidráulico. No caso da eletricidade, eu também tenho que ter uma força capaz de mover a corrente, no caso a corrente elétrica. Essa corrente elétrica é formada de elétrons, e esses elétrons, em vez das gotículas de água, são aqueles, os agentes da energia elétrica são aqueles que levam a energia elétrica de um ponto ao outro. Aqui eu tenho uma pilha, essa pilha tem marcado 1,5 volt. Esse 1,5 volt é uma determinada quantidade de força que a pilha tem para fazer mover a corrente. Daí, se eu ligar, este é o polo negativo da pilha, este é o polo positivo da pilha. Se eu ligar aqui uma lâmpada, como falamos já anteriormente, a lâmpada é ligada um polo dela, outro polo, eu tenho aqui um circuito fechado. O que vai acontecer? A corrente elétrica, os elétrons vão sair do polo negativo, vão atravessar a lâmpada, o filamento da lâmpada, que é um fiozinho muito fininho que tem aqui dentro, e vão fazer a lâmpada acender. A corrente atravessa a lâmpada, sai por aqui e volta ao polo positivo. Desse modo, eu tenho aqui um circuito fechado também que faz a corrente circular pela lâmpada, que é a carga elétrica, e faz então a lâmpada acender. O elétron, em vez das gotículas de água que saem daqui, é o agente que leva a energia elétrica. Nós chamamos ele de elétron. O elétron, como ele é invisível, impossível de ser representado de uma forma correta, ele é muitas vezes representado por uma pequena esfera, assim, e um sinalzinho negativo no seu interior. Quando esse elétron faz parte de uma corrente elétrica, porque o elétron está em movimento,
a gente costuma representar o elétron em movimento por essa bolinha, o sinal negativo no seu interior, e uma seta para indicar o sentido em que o elétron vai. Aqui, por exemplo, eu poderia representar o elétron ou os elétrons assim, desse modo. Então, teria isto aqui. Como muitas vezes a corrente elétrica, logicamente, ela contém muitos milhões de elétrons juntos, é um fluxo de elétrons, não costumamos muitas vezes colocar essa bolinha com um sinal negativo no seu interior. Costumamos apenas representar com uma seta. Então, neste caso aqui, em vez de colocar a bolinha com negativo, eu coloco apenas uma seta. E para onde vai o elétron? Sempre para o positivo. De onde vem o elétron? Sempre do negativo. Neste caso, a pilha tem 1,5 V, a pilha é a força, é a fonte de energia elétrica que vai fazer a corrente circular, e os elétrons vão sair daqui, vão atravessar a lâmpada e retornar para cá. Eles saem do polo negativo para o polo positivo. O elétron, quem é? É o agente que carrega a energia elétrica. Na parte anterior desta lição, nós falamos a respeito deste pequeno circuitinho elétrico. Este circuito tem uma pilha. A pilha, o que é? É a fonte da energia elétrica, é a fonte de tensão elétrica. E a força que esta pilha tem, aqui está marcado 1,5 V, 1,5 volts. Essa força é a tensão elétrica. Essa força faz com que uma corrente de elétrons saia do polo negativo, atravesse a lâmpada, acendendo a lâmpada e voltando para o polo positivo. Aqui eu tenho uma pilha, semelhante àquela que eu desenhei lá. Se você observar o polo positivo aqui em cima, isso é o polo positivo, embaixo o polo negativo, e esta pilha, dá para se perceber também que ela tem 1,5 V aqui, observe, 1,5 V. Marcado 1,5 V. Esta outra pilha também, se quisermos ler, ela também vai ter 1,5 V. Observe ali, 1,5 V. Positivo em cima, o negativo embaixo na carcaça da pilha. Qualquer uma delas, não importa o tamanho, ela tem 1,5 V. Esse 1,5 V é a quantidade de tensão elétrica que a pilha possui. Se eu ligar, como no circuito que eu tenho aqui, esta lâmpada foi fabricada para 6 volts. Daí eu posso ligar a pilha de 1,5 V na lâmpada de 6 volts, que ela não vai queimar. Só que a lâmpada vai acender muito fracamente. Ó, observe, eu liguei aqui, olha, o polo negativo embaixo, o polo positivo em cima, e eu liguei a lâmpada e ela acende. Eu fechei o circuito, eu tenho aqui um circuito fechado, a lâmpada acende, só que muito fraquinho. Por quê? Porque a lâmpada é de 6 volts e a pilha é de 1,5 V. Se eu ligar nesta outra pequena, acontece a mesma coisa, porque ela tem também 1,5 V. Ela também vai acender fracamente. Eu posso, em vez de uma lâmpada de 6 volts, ligar uma lâmpada de 2 volts. Observe agora, olha a luz. Desse modo, esta pilha de 1,5 V, a quantidade de força que ela possui, a quantidade de tensão elétrica, a quantidade de voltagem, poderia chamar, é de 1,5 V. Olha, essa também acende bastante forte. Agora, eu não posso ligar esta lâmpada nesta bateria.
A bateria tem 9 volts, esta bateria. Ela também tem o polo positivo e o polo negativo. Da mesma maneira, eu poderia ligar uma lâmpada, só que a lâmpada teria que ter no mínimo 9 volts, porque senão ela queimaria. Eu não posso ligar essa lâmpada de 2 volts numa bateria de 9 volts. Eu posso sim ligar uma lâmpada, como esta aqui, que é uma lâmpada usada no painel do automóvel, portanto ela tem 12 volts. Por quê? Porque a bateria do automóvel tem uma força elétrica de 12 volts. Eu ligo a lâmpada de 12 volts, observem, em 9 volts e a lâmpada acende muito bem. Desse modo, você já sabe que a força elétrica que move corrente elétrica é chamada tensão. Normalmente chamamos de tensão aqui no Brasil e também nosso curso vamos chamar de tensão. Muito raramente falamos voltagem também, porque nos Estados Unidos se usa mais o termo voltagem para representar a força elétrica que move a corrente elétrica.